muito bem-vindos ao primeiro programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. Eu sou a Iva Cardinal, uma das idealizadoras da Confraria. E por que a gente está aqui? Por que estamos na TV, no canal do YouTube e no aplicativo Sou TV? Para levar um pouquinho do que acontece na Confraria, nesse grupo feminino que faz encontros para mulheres com bastante conteúdo desde 2009, levar para dentro da tua casa. E aqui vem, eu te pedi licença para a gente estar com vocês, saindo dos nossos encontros presenciais ou mesmo do online, só a Confraria, e chegando na tua casa, levando os nossos conteúdos, o nosso DNA da Confraria aí para ti. Então, nos acompanhe a partir de hoje nesses episódios. E a gente não podia começar diferente do que na sala com a Confraria. A Confraria lá atrás, quando começou, literalmente era um encontro de amigas na sala da minha casa, depois na sala do condomínio, né, do salão de festas do condomínio, mas sempre com a mesma essência. Amigas reunidas em torno de um conteúdo de qualidade. Então, por isso, convido vocês para assistirem aqui com a gente hoje e sempre, na primeira parte de todos os nossos programas, teremos isso, na sala com a Confraria. A nossa sala de hoje está colorida e super especial. Eu conto hoje aqui com 3 mulheres do meu coração e que fazem parte da Confraria e que ajudam a levar a Confraria também para outros lugares, literalmente, do mundo. Então, eu apresento para vocês aqui hoje, coloridíssimas, Ju Quinteiro, querida, nossa franqueada de Santa Maria, a Fran Pribe, nossa franqueada de Santa Cruz e região, e diretamente da Alemanha, ao vivo e online aqui com a gente hoje, a Yara Abrantes. Oi, querida, linda! Obrigada, Yara, por estar aqui com a gente hoje. Feliz. Feliz estamos nós, né, de estar aqui com o primeiro programa da Confraria e podendo estar com essas 3 mulheres aqui. A tecnologia nos ajuda muito, né, a estarmos aqui nesse programa especial e chegando para vocês. Um dos motivos da gente ter começado literalmente essa jornada, né, trazendo essas mulheres que entendem muito bem o que é a essência da Confraria, querem se conectar com outras, desenvolver outras mulheres. E eu começo já abordando isso, né, gurias? Essa questão de reunir mulheres em torno de um conteúdo de qualidade. Isso efetivamente empodera? Essas conexões que a gente faz efetivamente empoderam? Ju, eu queria começar contigo, né? Porque quando tu vem de uma carreira, né, como advogada, muitos anos como advogada, inclusive com networking, né, bastante teu círculo só jurídico, né? E quando houve o convite para que tu levasse a Confraria para Santa Maria de maneira pioneira, né, muito ousada, inclusive naquele momento. Foi um prazer. Tu estavas num período conturbado, né, com várias mudanças na tua vida. E começar a se conectar com outras mulheres, a fazer esse tipo de encontro que a gente está fazendo aqui hoje, né? Te ajudou nessa mudança na tua vida, nessa reestruturação, inclusive com novas possibilidades de amizade, profissionais, enfim? Totalmente, foi inovador, né? Como tu falaste, eu tenho uma vida acadêmica... Fala um pouquinho de ti também. Sim, eu tenho Eu sou advogada já há 22 anos e quando a Confraria entrou eu já estava 20 anos advogando, então eu só tinha um nicho, né, profissional, que era a advocacia. Só me relacionava com pessoas da mesma profissão. Quando eu conheci a Confraria, na verdade já conheço a Confraria há muito tempo, né? Porque somos amigas... Não diz há quanto tempo. Não entrega a idade, por favor. Mas somos amigas há muitos anos, né, Iva? Então eu sempre soube que a Confraria era muito importante para ti e aqui em Porto Alegre era sempre muito ativa. Mas eu nunca tive a oportunidade de participar. Efetivamente. Quando veio a pandemia, eu estava num processo meu particular, um divórcio, onde eu pude participar, porque através do online eu conheci a Confraria e foi muito importante para mim. Porque ali eu tive várias parcerias e essa rede feminina existe. Né? Existe porque... eu tive um apoio de mulheres aqui de Porto Alegre que eu não iria ter
em outro momento da minha vida. Isso te motivou a levar esse movimento para lá muito. também? Quando a Iva sugeriu, estou pensando em fazer franquias, sou a piloto. Porque foi muito, muito importante. Então, foi lindo, assim, e em março de 2021, quando eu levei a confraria para Santa Maria, eu não imaginava o quanto isso iria ser benéfico, não só para mim, né, como foi tanto em todos os sentidos, mas para as mulheres de Santa Maria. Hoje nós estamos com mais de 100 mulheres na nossa confraria. Beleza, adoro. Em 1 ano e meio, então para mim assim é gratificante e saber que elas estão entendendo, né, que a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa se ajudar, não só... Inclusive, tu veio, né, Cris? Um beijo que acompanhou a Ju, tá aqui com a gente. Sim, a Cris Santana, a nossa contadora de mulheres aqui lá de Santa Maria, que é a minha... Meu Deus, que tu falaste em relação à amizade. É uma amiga que eu considero muito, que eu encontrei dentro da confraria e que ela entrou no Instagram da confraria e começou, eu quero participar, eu preciso disso. E para ela também está sendo benéfico, não só nessa parte profissional, como na parte pessoal também. Então, eu acredito nisso, sabe? Que nós, mulheres, precisamos estar nos ajudando. E a confraria veio para isso. Já tinha toda essa bagagem aqui em Porto Alegre e nós estamos levando, então, para outras cidades, e principalmente para Santa Maria e região. E está sendo gratificante. Ontem teve uma menina daqui de Santa Maria que foi numa palestra tua, já divulgou. A Andressa, que é a nossa Nutri lá, também uma das Nutris. E o bacana também da confraria é que nós temos vários nichos iguais dentro da confraria. Né? Então eu tenho várias meninas que têm salões, várias meninas que são contadoras, corretoras de imóveis, N profissões dentro desse grupo. Entendi. Então a gente tem lugar para todas. Isso, né? É muito importante. E para mim, particularmente, como eu falei anteriormente, eu sou há 20 anos numa mesma profissão e a confraria brilha meus olhos em 1 ano e meio. Que bom, coisa boa. E mais recente, né, estamos com Santa Cruz e região. A Fran, que inclusive quando assumiu a franquia, estava quase, né, pela chegada do segundo filho, né, do Hugo, e inclusive que está aqui nos bastidores também, mimoso, mamando. Então, a Fran veio de Santa Cruz para estar aqui com a gente hoje e com os 2 filhos, né, que também é uma questão de fazer parte, né, as mulheres que optam por ter filhos, essa, né, jornada envolvendo profissional e pessoal. Mas na confraria nós temos 4 grandes pilares, né, de conteúdo que inclusive vão ser abordados aqui, né, nos nossos programas. Sedução, beleza, bem-estar, independência financeira. E a Fran, né, vem de muitos anos trabalhando com beleza, né, e é consultora de autoestima. E nos conectamos num evento, né, de mulheres e a Fran, não, bora lá, mesmo grávida ali, estava com 7 meses, 6 meses por ali, né, Fran? Mais ou menos. E vou levar para Santa Cruz região, a franquia. E como é que já vem, né, no teu dia a dia, Fran, essa questão da beleza, da autoestima, mas como que tu percebe essa questão de mulheres reunidas para conversar, inclusive sobre isso, sobre beleza, sobre autoestima? Então, Iva, bom, foi num momento, né, que a gente se conheceu, eu estava até pensando, poxa, com tantas... já há muito tempo eu vinha pensando como reunir mulheres, como apoiar essas mulheres, né, a olharem um pouco para si na questão do próprio autocuidado, né? Porque uma coisa é eu me arrumar, eu me maquiar e tudo, mas o quanto eu estou satisfeita comigo mesma, com a minha imagem, né? E eu, como tu disseste, eu trabalhava já há muito tempo na área da beleza, com cosméticos e tudo, mas essa parte pessoal do autoconhecimento era um pouco inexplorada. E quando eu conheci a confraria, eu vi ali a oportunidade de trabalhar com essas mulheres essa parte. Né? E o que eu tenho percebido, até de feedbacks dos eventos e tudo, quando a gente fala de bem-estar, né, quando traz uma palestrante ou alguém que fala sobre esse conteúdo e as mulheres começam a se questionar e, poxa,
eu não estava presente para isso, e agora eu passo a incluir isso no meu dia a dia, né? E podemos ter, né, buscar pelo menos o equilíbrio nesses 4 aspectos que são tão femininos, né? E que tudo bem a gente cuidar de si, ser vaidosa, olhar para o espelho e gostar do que está vendo, né? Então, independente de estereótipos, de padrões, enfim, mas de poder se cuidar mesmo, né? Exatamente. E principalmente para mim, né, por estar nesse momento de gestação, um processo de mudança do corpo e tudo, eu ficava me questionando também, poxa, será que esse é o momento e não teve um momento mais perfeito, né, para começar esse tipo de trabalho, até de ajuda para mim, né, de, poxa, eu tenho esse compromisso com as mulheres que nos acompanham, as confrades que participam dos eventos. Quem você está inspirando, né? Exatamente. E isso acaba me inspirando também a seguir em frente. Eba, que lindo! E agora a gente vai direto para a Alemanha, onde a gente fala com a nossa franqueada de lá, a Yara Abrantes, que foi também uma pessoa que super se conectou. Nós temos uma embaixadora, né, da confraria na Alemanha, que é a Letícia Hope, também, que a gente manda um grande beijo para ela. E justamente por essa questão de na confraria termos muito cuidado com as relações de confiança, a Letícia nos conectou com a Yara, que já desde a primeira conversa super gostou da confraria, estudou muito os manuais e toda a nossa formatação das franquias, eu quero. E aí, quando a gente também se conectou com ela, né, meninas, com aquele batonzão vermelho, que ela deve estar de batom vermelho, né, aqui, e faz super parte do nosso time e é a responsável pela introdução da confraria na Europa. Tô muito chique lá. Tá muito... Yara, querida, a gente queria te perguntar, porque apesar do Rio Grande do Sul ser um estado, né, que foi também colonizado, tem uma presença bastante forte dos alemães, tu que está há muitos anos, né, na Alemanha, deve perceber que existem diferenças, existem nuances, né, bem importantes entre como que a mulher é vista na sociedade, inclusive na questão do próprio trabalho do empoderamento feminino, né, na comunidade aí, né, que tu estás, né, na Alemanha, que tu circula também. Como é que tu percebe essas diferenças e como que o DNA da confraria, né, de reunir mulheres em torno de um conteúdo de qualidade dentro dos 4 pilares, tu acha que já impacta ou vai impactar ainda as mulheres aí na Alemanha? Sim, Iva, é importante a gente verificar essa diferença cultural. A gente tem a questão do papel da mulher tanto no Brasil como nas outras culturas, e aí a gente vai falar do papel da mulher aqui na Alemanha e do papel da mulher brasileira na Alemanha. Porque quando a gente está falando da brasileira que está tentando empreender, a gente tem que estar lembrando que ela vai estar passando por alguns obstáculos que naturalmente não se tem aí no Brasil, né? Se tem de uma forma diferente. Ela primeiro vai ter que se achar, e por isso a confraria ela é tão importante, porque ela trabalha exatamente os 4 pilares, e que sem esses 4 pilares fica muito difícil uma mulher dentro de uma outra cultura conseguir empreender. Então, ela primeiro vai ter que se achar nessa cultura, ela vai ter que ter a autoestima que muitas mulheres às vezes perdem. Por quê? Por que a gente não tem os serviços que a gente tem de beleza que tem no Brasil? É difícil de encontrar brasileiros que fazem todo o nosso processo de maquiagem, cabelo, depilação. Enfim, a gente não tem os serviços com os filhos, com a família. Então, a gente tem um ritmo de vida muito diferente e a gente se deixa um pouco de lado. Então, a partir do momento em que eu fiz esse movimento, você resgata a sua autoestima cultural enquanto brasileira. O que aconteceu comigo? Eu abri a minha empresa, que significa como no Rio de Janeiro, né? Porque eu venho do Rio, que é exatamente o que os alemães gostam. Eles gostam dos brasileiros, eles gostam dessa nossa alegria de viver. Então, eu trabalho com cursos para alemães e, diante das dificuldades e dos desafios que eu fui encontrando, eu fui procurar a Letícia, que trabalhava com empreendedorismo, que me levou até a confraria. Quando eu encontrei a confraria, eu disse, a confraria ela é uma missão. Porque eu preciso e nós precisamos, todas nós aí no Brasil, apoiar e ajudar as mulheres que estão aqui fora, que muitas vezes se esquecem da raiz, da onde veio e quem elas são, porque elas tentam
ser iguais e serem iguais às alemãs. E cada cultura tem a sua beleza. Então, primeiro é o resgate da nossa cultura, da nossa identidade como mulher e da nossa identidade como empreendedora. E aí, dentro de uma outra cultura, não só da Alemanha, mas dos outros países da Europa, porque o objetivo é crescer, né, Iva? O objetivo é a gente estar pegando os outros países. Isso aí, e é uma responsabilidade tua, hein, Yara? A Europa tá contigo. Ai! Iniciando, claro! Exato. Mas a Yara tocou num ponto que é bem importante, que é esse resgate. E é isso que a gente quer, né, aqui também nesse meio, né, que é o da TV, levar até vocês. Informação de qualidade, insights preciosos, conexão, inspiração, né, dentro dos nossos 4 pilares. Então, gurias, muito obrigada, né? A gente ficaria aqui, vamos ficar, né? Porque daqui a pouco a gente segue a nossa conversa, mas aqui, hoje era só para dar um oizinho para vocês, explicar o que é o Na Sala com a Confraria. Vamos ter vários outros episódios, cada sala com um tema diferente e tínhamos que começar hoje com esse trio colorido e maravilhoso que eu muito agradeço de levar a confraria para outros espaços. Muito obrigada pela atenção de vocês e seguimos com o programa. Um dos 4 pilares de conteúdo aqui da confraria que você vai assistir nos nossos programas é o pilar da sensualidade. É onde a gente fala sobre aquela questão bem feminina, né? De se olhar, de se cuidar, de cuidar da autoestima, da sexualidade também, por que não? E para tratar desse assunto, a gente criou um quadro que chama-se Deixa que eu te conto, que é bem a vibe de conversa entre amigas, a fazer aquelas perguntas que a gente às vezes não quer fazer abertamente ou muitas vezes trazer para a TV alguns temas que a gente gera assim um certo tabu, um pouquinho de vergonha, mas aqui é o lugar também para a gente falar sobre isso. No nosso primeiro episódio aqui do Deixa que eu te conto, a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa curadora de conteúdo deste pilar, desde 2018, que é a Daiane Slaski. Muito obrigada, Dai, por estar aqui com a gente, né? No primeiro programa tinha que ser ela, porque ela é nossa curadora de conteúdo. E a Daiane é empresária, né? E é mentora de sensualidade, coach de sensualidade. E está aqui com a gente, já nos acompanha a confraria há bastante tempo. E o que a gente decidiu trazer para vocês nesse primeiro episódio? Algo que eu gosto muito e que sai, né, da esfera só do sexual, que é o capital erótico. Como é que as mulheres podem se dar conta, né, de que isso é um capital, né, na nossa vida, é um ativo que a gente pode utilizar no dia a dia e que não é só falar da potência sexual, que é inclusive um dos aspectos que no livro Capital Erótico a autora traz para nós. Dai, bem-vinda, né, em primeiro lugar. Conta um pouquinho pra gente o que é, vamos começar por aí, né, o que é capital erótico? Então, Iva, primeiro, muito obrigada, né? É muito especial estar aqui no primeiro programa. Eu sou fã da confraria e, assim, adoro falar também sobre sensualidade. A mulherada, a gente aprende demais, né? Uma com a outra. E falando nesse assunto de capital erótico, assim, a gente pensa assim, nossa, capital erótico é somente isso, né? A potência sexual. Ela é um dos componentes, são 6 componentes, sabe? Então, assim, esse livro e o mais importante também o capital erótico, ele tem comprovação científica que ele está embasado e por muitas pesquisas é de verdade, ele funciona, né? Às vezes a gente pensa assim, é só mais um nome aí por aí. Não, ele tem pesquisas feitas por instituições muito sérias, né? Mas vamos lá, um dos componentes do capital erótico, a gente fala sobre o dinamismo, né? Sobre como a nossa presença, a nossa autoestima no ambiente, ele valoriza quem a gente é, né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, como que eu vou me comportar em determinado ambiente? Então, o teu bom humor, o teu dinamismo, como que tu te comporta, a tua energia, ela é fundamental. Não necessariamente só sexual, mas a energia. Isso, no capital erótico a gente fala da energia do magnetismo, né? Aquela pessoa que tu, assim, eu quero conhecer, quero conversar com ela, sabe? Então, carisma, né? O carisma, então ele é um dos componentes.
o outro componente, ele não deixa de ser a beleza, né? A beleza estática, que é como que tu cuida do teu cabelo, como que tu tá maquiada, né? Muitas vezes a gente pensa assim, maquiagem é só para os eventos importantes. Ué, mas na academia, tu pode conhecer alguém muito importante para um relacionamento profissional. E para que tu também, né, te sinta bem com a gente mesmo. Um dos nossos pilares, que é o pilar da beleza, e a gente faz sempre questão de dizer que não é aquela coisa nasci Gisele Bündchen, né? Mas de olhar para o espelho e se sentir bem com o que tá vendo, né? E Sim. poder melhorar se quiser e ter os recursos para isso, saber ter informação, inclusive, para isso. Não, com certeza. E assim, hoje tem tanta gente que pode nos ajudar, né, Iva, com a imagem pessoal. Então, assim, a roupa adequada para o teu biotipo de corpo, né? Porque assim, no Capital Erótico a gente fala que culturalmente a beleza em diversas partes do país ela é diferente, né? Mas assim, vamos lá, a gente fala tanto em autoestima, quando tu te sente bela, quando tu tá bem cuidada, tu tá... E tu tá belíssima, né? Capital Erótico em pessoa, literalmente. Capital Erótico em pessoa, porque era uma homenagem, né? Ai, querida. Com certeza. Não, e também aqui entra uma questão que é o se respeitar a personalidade, né, de cada uma. Verdade. E cada uma tem o seu magnetismo, a sua energia, a sua beleza, de acordo com o seu bem-estar, inclusive, né? Então, aqui tá muito Diana, é muito linda, é muito sexy, inclusive. Sim. Eu adoro, né? O preto, o couro, ele empodera muito as mulheres, né? Ele é uma roupa, assim, que eu acho que ela traz esse poder feminino. Então, todas nós mulheres, eu acho que a gente deve também usar, né? No couro, num cabelo bem arrumado, né? Eu acho que a postura, no Capital Erótico a gente fala muito da postura, né? De como que qual a tua linguagem corporal. Sim. Então, assim... O corpo fala, literalmente, né? O corpo fala, literalmente. Claro, é muito sutil, né? Tu trabalhar, tu expressar a tua sensualidade e aquela linha tênue da vulgaridade, né? Então, assim, isso a gente tem esse cuidado, né? E é claro, não vamos deixar de fora que também tem você sabendo as técnicas para potencializar a sua sexualidade, ela também é um dos componentes do Capital Erótico. Então, pessoal, acompanhem por aqui. A gente no Deixa que eu te conto vai trazer muita dica de sedução, de sexualidade, trazer inclusive aspectos de saúde, né, aqui com vocês. Dai, muito obrigada, muito especial ter aqui com a gente nesse primeiro. Obrigada. E até o próximo Deixa que eu te conto. E agora nós temos o quadro De Frente para o Espelho com a nossa colunista, doutora Fairuz Helena, dermatologista. E vamos falar de um assunto que é muito importante, que eu vejo que muitas mulheres têm esse problema, que é o melasma, né, Fairuz? Conta pra gente, assim, o que é o melasma, o que a gente pode fazer para prevenir. Nos ajuda. Claro. Marta, então assim, o melasma é uma condição muito comum entre as mulheres, mas alguns homens também apresentam, né, essa condição. Por muito tempo nós entendemos na dermatologia que o melasma era apenas uma alteração de manchas da pele. Hoje nós sabemos que o melasma se trata de uma desordem de fotoenvelhecimento precoce. O que é isso? A pele na região do melasma, ela apresenta algumas alterações, né, de um envelhecimento associado a alguns fatores. E quais são eles? Nós temos o envelhecimento da pele pela radiação ultravioleta, nós temos também, em função do estresse, da poluição e do próprio envelhecimento cronológico, né? E essas regiões, né, com as manchas, elas apresentam também outras alterações que a gente não consegue muitas vezes ver a olho nu. Nós temos alterações do colágeno, nós temos alterações dos vasos dessa pele, nós temos toda uma alteração inflamatória da região. E Fairuz, nos conta pra gente, assim, o tratamento, se tem tratamento, como é que a gente pode prevenir também? Então, gente, melasma é uma condição crônica. Assim como diversas doenças, né, que a gente precisa de tratamento constante, o melasma também é assim. A gente precisa, né, ter a consciência de que quando a paciente abre um quadro de melasma, no consultório eu sempre digo, olha, nós iniciamos um casamento aqui. A gente vai tratar a tua pele pelo resto da vida.
E os tratamentos, eles englobam desde cuidados como o uso do protetor solar, porque a radiação ultravioleta é um dos principais fatores, mas também o uso de despigmentantes, tratamentos no consultório dermatológico, né? E também o uso de alguns antioxidantes via oral, que a gente pode fazer uso para auxiliar todo esse processo. Eles são chamados de fotoprotetores orais, mas o uso deles não, né, nos permite extinguir o uso do creme de filtro solar. É um tratamento a mais. Não, o filtro solar, com certeza, né, Fairuz? Mas assim, o nosso pilar aqui é beleza. E eu sei que a gente não quer abrir mão da maquiagem, né? Então, nos dá uma dica profissional, porque dizer assim, não tem como se maquiar, a gente sabe que vai ser difícil. Dá dicas, assim, de qualidade, como é que a gente pode fazer, porque eu vejo que todo mundo fica preocupado, porque fica uma manchinha, né, se a maquiagem não for um produto legal ou bem feito. Exato. O que chateia bastante os pacientes com melasma é que muitas vezes é difícil de cobrir a pele, né? Quando o melasma está realmente muito ativado, aquela mancha está muito evidente, as maquiagens não cobrem. Mas o que eu deixo de dica, assim, é que um melasma protegido é um melasma coberto, é um melasma que não aparece. Então, muitas vezes a gente precisa utilizar filtro solar com pigmento, fazer mais uma cobertura com uma base, né, que tenha uma cobertura um pouquinho mais densa, mais fechada. E também existem alguns tipos de bastão que eu indico para os pacientes do consultório, um bastão que ele tem um FPS alto e que a gente pode finalizar nessa cobertura, né, para, enfim, depois de passar o filtro solar e a base, a gente passa o bastão por cima, que daí o melasma não vai ficar aparente e a gente consegue ter uma aparência muito bonita. Ufa! Podemos nos maquiar, gurias, não tem problema. E se vocês estão curiosas com relação a esse bastão, eu também estou. Então eu já vou dar dica, né? Entrem lá no Instagram da doutora Fairuz, porque eu também quero essa dica, que bastão é esse, porque esse produto eu não tenho. Agora, o filtro solar com cor é muito legal, né? É uma solução super fácil, mais prática, né? Para quem quer. E além de ser uma solução, o filtro solar com cor, ele também acaba protegendo da luz visível. Porque não é só a radiação ultravioleta, gente. O melasma ele também pode piorar com a exposição de lâmpadas de ambientes fechados, com a luz, né, do celular, do tablet. A gente está exposto a outras fontes que podem, enfim, piorar o melasma. E o filtro com cor, ele acaba fazendo uma proteção extra para esse outro tipo de radiação, além da radiação ultravioleta. Então, além de proteger, ele vai maquiar, vai cobrir, né? E camuflando o melasma, a gente também está tratando ele. Isso é importante. E esse filtro solar com cor, a gente tem que dar uma dica aqui para as nossas seguidoras e que estão nos assistindo. É um produto muito caro ou a gente consegue produtos com qualidade, com preços mais acessíveis? Dá para manipular? Como é que é? Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, os filtros hoje, eles estão... Nós temos um grande número de opções no mercado, nós temos filtros desde, né, preços mais acessíveis até alguns um pouquinho mais caros, mas hoje nós temos opções para todos os tipos de pele. Antigamente as pessoas não evitavam o uso de filtro solar porque ficava muito oleoso ou porque não cobria bem. Hoje a gente tem aí disponível para todos os tipos de pele, com cor, sem cor, enfim. O filtro solar ideal, Marta, é o filtro que a gente gosta, que a gente consegue usar. E a dica que eu deixo aqui é que você tem que buscar um filtro para chamar de seu. Amei. Né? Gurias, que vocês estão nos assistindo, assim, eu quero que vocês saibam que esse nosso quadro, ele é um quadro entre amigas. A doutora Fairuz, ela vai conversar com a gente, não só coisas técnicas, termos difíceis, eu acho que isso aqui é legal. Vocês querem ter dicas, saber o que fazer, que maquiagem usar, produtinhos de preço mais econômico, mais caro. Então, continuem com a gente, no sábado que vem a gente está aqui de novo e sigam a gente para mais dicas lá no Instagram. Olá, sejam bem-vindos! A prosperidade e a independência financeira que nós queremos ter depende da nossa capacidade de gerar resultados. Eu me chamo Mônica Real e vou estar com vocês 2 vezes por mês aqui nesse programa para a gente falar sobre carreira, sobre negócios e os comportamentos envolvidos para que a gente consiga ter
uma independência financeira e ter bons resultados. E hoje a gente vai começar falando sobre mudanças. Será que a gente está mesmo preparado para lidar com mudanças? Normalmente a gente, quando pensa em mudanças, a primeira coisa que vem na cabeça é: ai, meu Deus, e agora? Quantos transtornos eu vou ter? Como que eu vou fazer para me adaptar a essa realidade? Enquanto a gente estiver enxergando mudanças dessa forma, a gente não vai conseguir gerar bons resultados a partir do que acontece no nosso entorno. Então está na hora da gente começar a olhar para as mudanças como uma oportunidade de construir melhores negócios, uma carreira mais próspera, enfim, da gente ir melhorando a vida que a gente vive. Topa esse desafio da gente trabalhar e falar sobre mudanças de uma forma positiva? Vamos olhar como nós podemos ser geradoras de mudança nas nossas carreiras, nas nossas empresas, nos nossos negócios e na sociedade que a gente vive. Quando a gente começa a pensar, o que será que eu preciso mudar? Será que eu procuro mudanças que eu posso estar fazendo no meu ambiente de trabalho? Começa a olhar assim. Se a gente passasse a analisar os nossos processos de trabalho com a nossa equipe, com os nossos clientes, olhando e comparando com os nossos concorrentes, será que a gente manteria aquilo que a gente vem fazendo hoje? Que mudanças, que ajustes você faria nos seus processos de trabalho, nos seus produtos, naquilo que você oferece para o seu público? E quanto mais de resultado financeiro você está deixando na mesa, porque está mantendo as coisas como estão. Então aqui já vai a primeira dica. Para você ter uma vida mais próspera, comece a ser gerador de mudanças nos seus negócios, na sua carreira. E faça isso analisando o que você vem fazendo e vem fazendo bem e o que você precisa trazer algo novo. Então, saiba ouvir as pessoas que estão no seu entorno. Saiba escutar a sua equipe, o que eles percebem que pode ser melhorado no processo. Converse com seus clientes, o que eles sugerem que você faça de diferente. E sabe o que mais? Dá uma olhadinha no teu concorrente. O que ele está fazendo que está melhor do que você e que você pode aprender com ele? Então, analise todas essas oportunidades e perceba onde estão os ajustes que você pode fazer para ter melhor retorno. Mais do que isso, o que a gente pode fazer? Faça um networking qualificado. Converse com pessoas que estão aonde você quer chegar. Converse com pessoas que estão na mesma caminhada que você. E comece a trocar ideias. Como eu posso fazer? Que ideias você tem sobre isso? Que sugestões você poderia me dar? Um grupo como a Confraria do Batom é uma excelente oportunidade para você compartilhar, fazer um networking qualificado e buscar a evolução também a partir disso. Outra coisa importantíssima. Nada novo vem daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, tire um tempo para você investir naquelas coisas que você precisa, que você gostaria de fazer e não está fazendo. Aquele curso de gastronomia, saber mais sobre marketing, buscar se divertir, vai num show, conversa com os amigos. Porque é assim que você vai ativar a sua criatividade e é a partir dessa criatividade que novas ideias vão surgir, que novas possibilidades de mudança vão ser trazidas para a tua realidade. E experimenta sempre fazer algo novo para que você possa ir criando experiências positivas. Lembre-se, se você quer fazer mudanças, você precisa construir um arsenal de experiências positivas para que você tenha confiança em você de que você dá conta de mudar. Então, ficam as dicas. Analise as suas possibilidades. Busque um networking que possa te trazer mais ideias, faça coisas novas para que você possa investir em novas mudanças e ser a mudança que você quer ver no seu negócio, na sua vida.
Nesse episódio de hoje, né, do nosso Você Bem, nós vamos falar sobre um problema de saúde que acomete várias famílias e traz muita tristeza e preocupação, que é o suicídio. Estamos agora em setembro e é uma campanha, né, em nível mundial já há muitos anos nessa época do ano, em especial no dia 10 de setembro, mas todo mês a gente conversa muito sobre isso para trazer à tona a conscientização sobre esse problema e como a gente pode ajudar pessoas que estão muitas vezes próximas de nós. Infelizmente, os números são alarmantes, são mais de 700 mil pessoas que morrem vítimas de suicídio todos os anos e o Brasil não fica muito atrás, são mais de 14 mil registros de óbitos por suicídio todos os anos. E para a gente falar sobre isso, né, ter uma orientação de como podemos ajudar pessoas próximas, a gente recebe hoje aqui no programa Confraria do Batom a Caroline Batista, que é nossa convidada de hoje, né? A Carol que é terapeuta, que é consultora especialista em estresse, né? E também de saúde mental corporativa. E a Carol trabalha muito no seu dia a dia com situações, com clientes, né? Com pacientes que vivem situações de estresse crônico, inclusive. Carol, conta um pouquinho mais pra gente. Em primeiro lugar, até para quem nos assiste em casa, o que é o Setembro Amarelo, né? O que é essa campanha que normalmente, né, nós escutamos muito mais nas redes sociais, na televisão, no rádio, para falar sobre suicídio. Então, primeiro traz para a gente o que acontece, né, especificamente no mês de setembro e a importância desse tipo de campanha para nós, população em geral. Bom, Iva, primeiro é um prazer estar aqui contigo, né, da gente estar aqui conversando justamente sobre esse tema, que é, obviamente, um tema importante, pesado, mas que sim, ele precisa estar na nossa pauta e ser tratado, por que não, de uma forma leve, né? Quando a gente fala sobre conscientização, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Mas o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha mundial, como justamente você colocou, que existe desde 2014 e foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com parceria do Conselho Federal de Medicina, para trazer luz, né, a essa consciência e a prevenção do suicídio, que, como tu disse, é um problema mundial, é um problema de saúde pública e que o Brasil, obviamente, segue, não só o Brasil, mas a América Latina, de uma forma geral, está seguindo numa onda contrária ao restante do mundo. Sim, eu vi isso, está na contramão, né? Os índices vêm aumentando, Exato. Infelizmente vem aumentando. E o que a gente pode fazer, nós, população em geral, né, leigos no assunto, como é que a gente pode identificar muitas vezes uma pessoa que tem essa tendência ou que está pensando em suicídio? Porque também, a gente conversava antes nos bastidores, também acho que quando a pessoa decide, né, efetivamente tomar essa decisão na sua vida, ela, em 30 segundos, ela vai para a prática. Sim. O que a gente pode fazer, muitas vezes, quais são os indícios que a gente pode perceber nas pessoas e que possamos, né, de maneira leiga mesmo, ajudar? Então, isso é interessante, né? Nós estávamos justamente falando que é entre o impulso, né? Ou seja, o estímulo que ela tem e o momento dela praticar são 30 segundos. E a grande questão é a gente... Só que antes dela tomar essa decisão, ela começa com a ideação suicida, né? Ela começa a pensar em formas e começa... Vai pesquisar, inclusive, né? Exato. Quais são as formas de cometer o suicídio. Exato, exato. Então, ela vai pesquisar sobre isso, ela começa, inclusive, a falar sobre isso. Isso é muito interessante. Esses dias eu estava numa empresa fazendo uma implantação de um programa de saúde mental e uma líder me chamou porque recebeu um comunicado de uma pessoa, de um familiar que entrou em contato com a empresa e dizendo que essa pessoa estava querendo se matar, né? E aí me chamou justamente assim, o que eu faço, né? Essa pessoa não contou para a empresa, mas contou para mim, só eu sei o que eu devo fazer, né, nesse Que interessante momento. ter buscado, né, informação, orientação de pessoas especialistas para Exato. essa conversa, que nunca é uma conversa fácil, né? E a grande questão é poder escutar sem julgamentos, né? Seria a primeira dica, então, Exato, Carol, né? exato. É a primeira dica. Escutar sem julgamentos, fazer uma escuta empática, né? E sem frases, justamente aquela coisa assim de relativizar a situação, ou seja, de pormenorizar, né? De achar que a pessoa está usando como força de expressão. Como nós não temos, né, obviamente, assim, o histórico dessa pessoa, então é levar em consideração o porquê que ela, no mínimo, de ter essa curiosidade do porquê que ela está trazendo este assunto, né?
e conduzir ela, talvez procurar um primeiro atendimento, médico, orientação. ir para um médico, né? Procurar um médico psiquiatra, um psicólogo, que aí sim vai saber como conduzir com essa empresa. Tu trouxeste agora a questão, inclusive, da presença do suicídio ou da intenção, né, de tirar a própria vida no ambiente empresarial. Trago aqui a questão de estresse, de metas, às vezes até a própria síndrome de burnout. Isso, imagino, que influencia significativamente em adultos profissionais a tendência ao suicídio. Me corrija, Carol, se estiver errado. Sim, isso é interessante, Iva, e assim, tu trazer e chamar a atenção, né, de você, para o pessoal que está nos assistindo, justamente que o quê? O estresse, ele é a porta de entrada para o sofrimento mental. Então, a gente precisa gravar isso. Então, o estresse, ele não é apenas, como a gente costuma dizer assim, um momento que dá e passa. Né? Ele, se a gente se mantiver estressado continuamente, ele pode justamente virar uma depressão e, obviamente, vira talvez não suicídio. chegar literalmente às vias de fato, né? Mas isso ir para uma outra questão de saúde também que necessita acompanhamento profissional. Carol, muito obrigada, né? Então, Setembro Amarelo está aí. Procure mais informações, inclusive nas nossas redes sociais. A Carol vai estar nos acompanhando e passando mais informações e dicas de como podemos trazer esse tema para conversas difíceis muitas vezes, mas muito úteis, porque querendo ou não nos leva a ajudar a pessoa a fazer um encaminhamento, a se abrir, né? Que é como tu comentaste, o escutar é muito importante. Então, fica aí a dica, vamos prestar atenção em quem queremos bem, né? Porque, infelizmente, o suicídio e as estatísticas do suicídio estão aí para nos alertar desse cuidado, né, com saúde mental. Muito obrigada mais uma vez, Carol, e até o próximo episódio. Obrigada. Mais do que nunca, se fala no ambiente de negócios sobre propósito, né? Qual é o nosso propósito? Estamos vivendo o nosso propósito? Muitos jovens conseguem ter, né, a clareza dessa escolha e essa luz, né, qual é o seu dom, qual é o seu talento, logo cedo, inclusive quando fazem a sua escolha, muitas vezes de faculdade, de estudos, enfim. Outras pessoas descobrem o seu propósito mais adiante, né, quando estão mais maduras, já tiveram alguma experiência, inclusive algumas frustrações. Para falar um pouco sobre propósito e a importância da gente identificar o nosso propósito profissional, a gente recebe aqui hoje a Fernanda Froelich, que é a nossa colunista, né, aqui do nosso quadro Carreira e Negócios. Então, Fernanda, vamos falar sobre propósito. O que é importante para que, em especial as mulheres adultas, nossas telespectadoras que nos acompanham, saibam se estão vivendo plenamente seu propósito ou não? Muito bem, então esse é um assunto que eu adoro falar, né? Então, quando a gente identifica aí o nosso propósito, os ramos, né, os caminhos que a gente vai, o nosso dia a dia, ele começa a ficar mais conectado com aquilo que a gente verdadeiramente quer construir para a nossa vida, né? Então, acho que a grande sacada em relação, quando a gente fala do propósito, é relacionado ao que a gente faz no dia a dia e o quanto que isso nos motiva, o quanto que isso nos dá energia, nos dá gás, inclusive nos momentos de dificuldade, né? Então, o propósito, ele tem também muito essa conexão para nos dar o gás que a gente precisa para fazer tudo que a gente precisa fazer, que a gente quer construir e nos dar uma satisfação, inclusive profissional. Mesmo quando a gente está vivendo o nosso propósito, muitas vezes tem percalços, né? Tem as dores ali, mas talvez fique mais leve, mais no flow, Fernanda, quando a gente está efetivamente vivendo o nosso propósito profissional, em especial. Perfeitamente, Iva, é isso mesmo. Fica mais fluido, faz mais sentido pra gente, né? As conexões, até mesmo os desafios que a gente precisa passar e que faz parte da vida, né? A gente consegue nos conectar com algo, parece que maior, sabe? Que nos dá aquela força, que nos dá algo para não desistir, para não nos travar, para dar o nosso próximo passo. Isso é importante. Mas mesmo com essa questão do flow e tal, é normal, é tranquilo a gente mudar de propósito durante a vida, Fernanda? Tipo assim, no meu propósito de vida tem que ser um só.
Perfeito, ótimo ponto, Iva. Na verdade, assim, é bem comum, tá, que o propósito, principalmente assim, quando a gente vai falar, né, que nem tu iniciou uma introdução da diferença jovens, dos né? jovens e quando a gente já tá mais maduro, né, a tendência é que mude, não necessariamente né, vai da água pro vinho, né, mas a tendência é que tenha algumas alterações. Isso faz parte, porque depende das experiências que a gente passa, depende da nossa fase de vida, o nosso próprio amadurecimento. Então, não quer dizer que agora esse é meu propósito, eu não posso mudar nunca mais. Claro que não. O propósito é para te dar aquela motivação. A partir do momento que tu vê que não está mais conectado com o teu momento de vida, com o que tu está vivendo, então bora partir para descobrir o teu novo propósito. Tá bom, mas daí então aqui vem um outro X da questão. Tá. Como é que eu descubro se eu estou no meu propósito? Tem alguns indícios, né, de que a gente está no propósito? E aí depois já te coloco a segunda pergunta. Se eu não estiver vivendo o meu propósito, o que eu posso fazer? Ótimo. Tem indício, sim, principalmente relacionado com a nossa satisfação e a nossa realização com as atividades que eu faço no nosso dia a dia. E aqui eu não estou dizendo que tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia a gente tem que gostar, porque às vezes mar faz de parte, rosas, né? não. Não existe isso. Mas, digamos que num balanço geral, a gente tem que estar satisfeito, né? E que, inclusive, quando as coisas que a gente não gosta tanto assim, mesmo assim a gente pensa, não, mas vale a pena eu fazer isso por causa dos benefícios das outras coisas. Então, esse já é o grande visão indício. de futuro, né, também, que você tenha, né? Exato. Tô fazendo algo por algo maior, né? Exatamente isso. Então, esse já é o grande indício que nos mostra se eu tô alinhado, né? Se o meu dia a dia tá alinhado com os meus propósitos, com aquilo que me dá satisfação. E aí, que dica que eu tenho? Bom, descobri que... Adoramos dicas, né? Que bom. Então, e o que eu tenho? Poxa, descobri que talvez não estou muito alinhado, ou até mesmo eu tinha certeza, mas talvez não era tão certeza assim, então preciso repensar. Eu gosto de coisa prática, né? Isso então, aí. Nossas telespectadoras também, né? Gosto de coisa prática. Vamos lá. É isso aí. Então, assim, é basicamente analisar o seu dia. O que tu faz hoje? E não necessariamente só profissionalmente falando. Mesmo que a gente quer descobrir o nosso propósito profissional, aquilo que a gente quer construir profissionalmente, enfim, essa dica ela não vale só para os momentos profissionais. É analisar o teu dia a dia. Tanto quanto tu tá com amigos, com lazer, com social, no trabalho, enfim. Quais são as atividades do dia a dia que tu faz e que te dão prazer? E aí a gente vai ver quais são as coisas que estão relacionadas nessa atividade, né? E aí ali a gente começa a fazer realmente uma relação de coisas. Olha, eu gosto de fazer isso, desde que seja eu gosto de tomar um café. Ter tempo para tomar um café, estar com pessoas, já vem indícios, já vem né, indícios, entendeu? Poxa, mas por que será que eu gosto de tomar café? O que está relacionado com isso? De repente é porque eu gosto dessa socialização com as outras pessoas. E aí a gente vai anotando, e isso é um exercício, assim, que eu digo para fazer no mínimo uma semana, até 30 dias, né? Então depende do perfil aí de cada pessoa, mas vai anotando. É estar mais consciente também, né? Das suas emoções, do que te traz prazer, o que te traz desgosto, a tua visão de futuro, uma combinação desses elementos. Exatamente. Depois que tu tem isso, aí tu vai analisar tudo isso que tu fez, essas anotações. E por que eu digo para fazer uma anotação? Porque a cabeça nem sempre guarda tudo. Não, né? é de dar, assim, é terapêutico, né? Exato. Escrever. Então, e aí depois a segunda parte, então é bom, agora eu vou fazer uma análise disso daqui, e aí a gente começa a fazer as conexões. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando. E aí, inclusive, eu também já quero deixar aqui o convite para quem quiser. Eu tenho um guia prático, gratuito, né, que eu elaborei exatamente pensando no propósito, que eu gostaria de deixar à disposição. Tu é a mulher das ferramentas, das metodologias, né? Super me conecto com isso, porque eu adoro essas facilidades. E como é que faz para o pessoal acessar, Fernanda? Isso. Essa ferramenta, ela está disponível no nosso perfil do Instagram do Doing, tá? Que tem tá o nosso QR Code aqui para vocês acompanharem. Isso, ótimo. Então, vocês podem acessar e aí ali tem o link, tem vários materiais e entre eles está esse do propósito. Gratuitos, né? Que é o melhor, né? Pessoal, muito obrigada aí pela nossa audiência hoje aqui. Fernanda, obrigada pelas tuas dicas, sempre muito preciosas aqui. Nos próximos programas acompanha, a Fernanda vai estar aqui com a gente direto, falando aqui no Carreira em Negócios. Obrigada, Fê. Mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada aí por mais um dia a gente falar sobre algo que para mim é encantador. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso quadro Casa de Viveiro. O meu nome é Gabriela Vieira. E eu sou a Michele Ravadelli.
Nós somos do escritório Vieira Ravadelli. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder dividir um pouco, então, do nosso conhecimento, do nosso dia a dia de escritório, poder compartilhar com vocês o nosso conhecimento da nossa área, que a gente tanto ama, que é o design. Sim, e estamos com friozinho na barriga, né, Gabi? Sim, da estreia, né? Nossa estreia, não somos apresentadoras, então peguem leve com a gente, tá? Exato. Aqui é para ser um quadro de bate-papo de casa de viver, tá? A Gabi vai contar um pouquinho da nossa história de amor. Sim. Bom, eu e a Mi, nós somos designers de interiores, né? Nós nos tratamos assim, Gabi e mim, então a gente vai falar assim. E, bom, a nossa trajetória começou lá em 2000 e bolinha, não vamos falar aqui ano, abafa, né? abafa. Bom, eu não era da área e eu sou a prova social da essência do nosso escritório, né? Eu passei por um processo de reforma após o meu casamento, nós adquirimos a nossa casa, foi um processo, assim, muito feliz das nossas vidas e a minha, então, participou desse processo, né? E ela foi, sim, a minha inspiração, foi um gatilho. Ó, que a minha maquiagem não é a prova d'água. Vamos parar com isso. Foi um gatilho para eu poder entrar na área. E, agora eu começo a musiquinha. Carne, unha, almas gêmeas. Pois é, mas é verdade. Que lindeza. É tudo verdade. Mi, tu foste, sim, uma inspiração para mim. Na verdade, eu sempre gostei muito de desenhar. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, o meu pai, ele me ensinou a fazer desenho de perspectiva, né, com ponto de fuga. Eu ia atrás, assim, de plantas baixas e o meu foco sempre foi em desenvolver interiores. Então, eu desenvolvia as lavanderias, as salas, eu tinha um maior cuidado com os itens decorativos. E quando eu passei por esse processo, então, de reforma da minha tão, né, sonhada casa, a Mi participou e foi sim esse gatilho, tu foste inspiração pra mim, pra eu entrar pra área. Olha, altas declarações, Pois estreia já com declarações de amor, que lindeza! Foi, então eu entrei na faculdade, a Mi já estava formada, já estava no mercado de trabalho e nós nos reencontramos depois de alguns anos. Hoje já temos especializações, a gente trocava Mi? E-mail. Sim. E-mail, veja isso, e não pra tinha nem saber WhatsApp. sobre os cursos, sobre o que a gente poderia, qual a cadeira que eu iniciava, porque eu ainda trabalhava, né? Mas assim, foi um processo muito gostoso. E o que é legal, assim, porque a essência do escritório, ele tá nesse sentido. Eu sou a prova social de que o design, ele renova a vida, ele renova almas, né? Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. A gente preza muito pela essência do nosso cliente, pelas preferências, pelos gostos. Nós respeitamos muito as preferências dos nossos clientes e os gostos, né, Mi? Sim, sim, um respeito total a toda essa bagagem cultural, emocional, todas essas memórias afetivas que o cliente traz consigo e que a gente precisa respeitar. Exato. Então, esse design com alma, que renova vidas. Sou a prova social do nosso escritório, tão querido escritório. Nossa essência. Espero que vocês consigam sentir daí essa vibração boa que a gente quer passar. Que a gente quer transmitir para vocês, com certeza. E o nosso foco, então, é desenvolver ambientes mais saudáveis, mais eficientes, né, que transmitam bem-estar aos usuários, né? A gente está falando da nossa casa, do nosso refúgio, é o local onde a gente passa, enfim, muitas horas, né? O local onde a gente fica com muita vontade de voltar, preciso voltar para casa. Então, precisamos sim ter esse olhar atento ao nosso refúgio, ao nosso lar, que é o lugar onde nós nos reconectamos, onde nós recarregamos as nossas energias, né? Então, o nosso escritório tem esse foco, nós vamos, ao longo dos quadros, compartilhar com vocês o nosso dia a dia, né, esse nosso conhecimento. E agora, a Mia, ela vai falar um pouquinho sobre o conceito do nosso quadro, como que ele vai funcionar. Sim, o conceito do quadro, ele está muito interligado também com essa essência do escritório. Então, a gente quis trazer para cá
esse estarzinho de casa, esse aconchego. Tem até aroma, né, Gabi? Sim, tá muito cheiroso, tá muito cheiroso. Tem cheirinho de casa também para trazer essa essência de design de vida. Isso que a gente vai defender, que a casa é feita por pessoas e para pessoas. Não somos robôs, então temos que respeitar todos os processos e respeitar esse refúgio que tem que ser a nossa casa. Exato. Bom, nós gostaríamos de agradecer, então, a presença de vocês, a atenção. Foi muito legal poder contar um pouquinho como que vai ser esse processo. No próximo quadro, falaremos sobre o conceito do nosso cenário, que vai ser a casa onde nós vamos receber as nossas convidadas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as escolhas, sobre as formas, sobre as texturas e as escolhas que fizemos aqui para esse cenário tão especial. Certo, Mi? Sim, encontramos vocês logo mais. Até mais.